A leitura tirada de São Paulo Apóstolo aos Gálatas 3, capítulo 3, versículos 16 a 22. Irmãos, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não foi dito e as descendências, como se tratando de muitos, mas como de um só. E a tua descendência, que é Cristo. Isto, porém, digo, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança confirmada por Deus, de sorte que se tornaria vã a promessa. Porque se da lei viesse a herança, então já não viria da promessa. Ora, é que Deus, pela promessa, a deu a Abraão, para que então a lei? Ela foi dada por causa das transgressões, até vir o descendente ao qual se refere a promessa. Promulgada por anjos, passou pela mão de um mediador. Ora, não há mediador quando se trata de um só, a Deus, e Deus é um. Será, portanto, a lei contra as promessas de Deus? De modo algum, somente se fosse dada uma lei capaz de comunicar a vida. Então, em verdade, a justificação viria da lei. Mas, pelo contrário, a Escritura reuniu tudo sobre o pecado, a fim de que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo aos que creem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, 11 e 19. Naquele tempo, indo Jesus a Jerusalém, atravessava a Samaria e a Galiléia, e ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles pararam ao longe e elevaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Vendo Jesus, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, logo que se viu curado, voltou atrás e glorificou a Deus em voz alta e, prostrando-se por terra aos pés de Jesus, deu-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe então: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Podem sentar-se. Próximo dia 22 de agosto, festa do Imaculado Coração, devoção tão querida e tão solicitada pela Santíssima Virgem nas aparições em Portugal. Santa Missa aqui às 6h30 da manhã. Muitos estão ocupados com suas obrigações de Estado, os trabalhos, os que são profissionais liberais, etc. Mas isso não impede que em nossas casas prestemos à Nossa Santíssima Virgem a devoção, devoções nesse dia. Pode-se cantar a ladainha da Santíssima Virgem, a ladainha de São José também. Pode também se rezar o Santo Rosário ali. E os que puderem, podem também ali acender uma vela nesse dia. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, ou qual imagem tem em suas casas. Aqueles que têm em suas casas o coração de Jesus, os Sagrados Corações de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, entronizados em suas residências, devem nesse dia dar um destaque. Ali acender uma vela, ou se colocar flores. Alguns, às vezes, argumentam que não podem deixar velas acesas em suas casas porque a gente vai sair para trabalhar, então a gente fica assim inseguro e deixar uma vela acesa. Tudo bem, mas e que se coloca ali então as flores a Nossa Senhora no dia 22 de agosto próximo, mas que não se passe em branco esse dia. Não se deve deixar que isso não aconteça em nossos lares, em nossas casas. Antes de começar essa reflexão, eu só gostaria de lembrar que são uma indicação de leitura para essa semana, ou para esse final de semana, aqueles que muitos aqui podem tirar um tempinho para ler. A revista Sal da Terra, dos Dominicanos de Avier. O último número está muito bom, muita instrução,
Aqueles que puderem alcançar a leitura francesa, alguns aqui eles leem francês. Alguns me disseram que existe uma versão dela em inglês também. Podem acompanhar o livro, podem fazer assinatura, os que puderem, ou aqueles quem tem acesso à internet também pode alcançar o número colocando Revue Le Ciel de la Terre, Dominicano d'Avrier. Avrier, A-V-R-I-L-L-E. Avrier. Pode alcançar muito material gratuito ali pela internet. Outra indicação de leitura também é o livro da nossa querida Devo Narrar Minha Vida, da irmã Maria Antônia, que eu já andei perguntando a alguns e vários disseram que não, vários declaram desconhecer a obra, né? É uma leitura tão agradável, está em português. Fácil de ler, um livro fácil de alcançar. Devo Narrar Minha Vida. Muito bom. Inclusive, muito aconselhável para as meninas, para as moças, né? Muita instrução ali, muita coisa boa. De uma santa brasileira, né? É gaúcha, né? Se não me engano, é gaúcha. Pelo menos conhecida, famosa, conhecida como santa, né? Não canonizada, mas conhecida pelas suas virtudes. Boa leitura também para esse final de semana. Peço que façam bom uso do final de semana, né? Para as orações, leituras, boas leituras. Essa carta de São Paulo aos Gálatas, ela trata de uma questão que não é bem uma questão nossa, né? Não é um problema nosso. É uma questão entre os judeus. Eles ali havia aqueles fariseus que estavam se convertendo para o catolicismo, mas não deixavam lá atrás as suas práticas do judaísmo. Então tentaram naquele primeiro momento manter ali a seguinte ideia, ou sustentar a seguinte ideia: vamos passar para o catolicismo, para a religião de Jesus Cristo, mas através das práticas judaicas, através do judaísmo. E se ele fala, e quais são essas práticas? A circuncisão, as antigas práticas dos objetos sagrados, dos objetos que são puros ou impuros, das carnes impuras e todo aquele emaranhado complexo que nem ele mesmo conheciam tudo. Então, assim, nesse primeiro momento, São Paulo se debateu com esse problema, e essa carta, resumindo, ela diz respeito a isso. Por isso que ele procura argumentar. Aqui está bem resumido nessa carta aos Gálatas, mas na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, aqueles que quiserem aprofundar o tema poderão encontrar material mais preciso. Ele, naquela carta ali aos Romanos, no capítulo 8, ele trata mais adentro do problema, procurando instruir os fiéis de que as práticas, de que a lei foi abolida. A promessa da bênção foi dada a Abraão e a seu descendente Jesus Cristo, conforme está ali no Gênesis, no capítulo 3, 15 e 22, 17. Com a chegada de Cristo, a lei não tem razão de existir. Essas leis, essas práticas perderam o seu uso. Uma outra questão que a se pensar também, outro ponto importante da epístola é a ideia de um orgulho nacional que torceu o significado das promessas feitas a Abraão, as profecias, tudo que a Sagrada Escritura falava sobre o Messias. Isso foi torcido pelos judeus, partindo da ideia de que
de judeus haver sugeria dos judeus vem o Salvador, e esse Salvador é um Salvador universal, de modo que, passando a acreditar que o mundo inteiro deveria se salvar, fazendo-se judeu e submetendo-se às leis judaizantes, à legislação judaica. Essa é o âmago da ideia do chamado dominação universal. Eles tinham isso, por compreenderem mal as profecias, ou por quererem compreender mal mesmo, acabaram caindo nesse erro, supervalorizando a raça judaica, e surgiu então a ideia da dominação universal. Isso faz lembrar uma instituiçãozinha bem famosa, né? Que faz o bem, que faz a caridade, que se preocupada com o meio ambiente, né? Preocupada com os pobres, chamada maçonaria, que vem trabalhando para essa dominação universal. E para se camuflar, utiliza essas estratégias. Mas os judeus têm São Paulo nessa carta aos Gálatas se debate com esse problema aí, tentando resolver, tentando instruir. Ele saiu com sucesso, teve muito embate, na verdade, mas saiu com sucesso, conseguiu alertar os primeiros cristãos convertidos do erro, da falha, da mal compreensão dos judaizantes. O Evangelho segundo São Lucas 16, capítulo 17, versículo 11 a 19. Resumindo o texto, vimos ali que 10 leprosos se aproximam de Nosso Senhor, não podem se aproximar muito, porque por uma questão legal, uma questão de saúde e uma questão legal também. Eles eram proibidos de conviver com as pessoas nas cidades. Os seus parentes também não tinham qualquer contato com eles, a não ser com distância. As distâncias eram medidas, legais. Existiam até onde eles podiam se aproximar, até onde o parente podia se aproximar. O que era entregue a eles como comida e alimentação era entregue e nada era devolvido. Se alguma panela, alguma vasilhame levava algum alimento, algum pertence, isso era entregue ao leproso e não podia ser devolvido. Havia esse cuidado, porque de fato passava mesmo. Se eles voltassem, se eles ficassem no convívio social, poderiam atingir outros com a doença. Então, por isso esses cuidados. Então, esses leprosos sabiam que Jesus estava por ali e de longe gritaram no Nosso Senhor. Dizendo: Jesus, mestre, tende piedade de nós. E Nosso Senhor, vendo-os, como está aqui em São Lucas, disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Só falou isso. Não disse: vocês agora estão curados. Não, disse apenas: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Só disse isso. E quando eles, seguindo a orientação de Jesus, foram em direção onde eles sabiam que seriam recebidos pelo sacerdote, que examinava o corpo do leproso, não só ele, com outros peritos também. Ele examinando todo o corpo do leproso, para ver se ainda tinha alguma marca da lepra, se tinha ainda alguma ferida ali aberta. A lepra deixa feridas abertas, né? Que exalam mau cheiro, e que, se não for cuidada, vai tirando partes do corpo. O leproso perde dedos das mãos, nariz, orelha. É uma doença terrível. Eu conheci um leproso, mas ele se tratou, demorou um pouquinho o tratamento dele, viu? Mas ficou bom. Demorou.
E depois que de examinado o corpo, feita a perícia no corpo do ex-leproso, né? Aí se lavravaria um documento dando ele reintegrando na sociedade, no convívio civil. Ele voltava ao convívio civil, a sua família, depois de feita essa perícia, que era muito cuidadosa, muito meticulosa. Então, esses foram para o sacerdote para fazer essa perícia, mas no caminho perceberam que estavam completamente sãos. Só que 9 seguiram viagem para poder conseguir logo a reintegração social. E mais um, que era samaritano, voltou para agradecer ao Nosso Senhor. E Nosso Senhor pergunta: não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Nosso Senhor notifica. Não deixa passar em branco, não. Nosso Senhor, cadê os outros? Só esse que é samaritano que voltou? A primeira coisa que nos vem é o primeiro sentido de gratidão a Nosso Senhor, as graças que a gente recebe, agradecer. Sempre. Recebeu a graça, agradece. São Tomás de Aquino resume em 3 pontos da gratidão. Primeiro, reconhecer o benefício recebido. Reconhecer o que você recebeu do outro. Segundo, retribuir segundo as suas condições e conforme os seus meios. E terceiro, agradecer. Então, Tomás de Aquino sustenta a gratidão. O que é gratidão? Primeiro, quais são os 3 itens que fazem parte da gratidão? É reconhecer o benefício recebido. Segundo, retribuir segundo as suas condições e conforme os seus meios. E terceiro, agradecer. Eu me lembro, todos aqui devem estar bem lembrados, né, daquilo que nossas mães diziam, né, quando a gente recebeu algum presente, alguma coisa: ó, meu filho, agradeça, né? As nossas mães sempre ensinavam isso, né? Olha, você recebeu, agradeça, vai lá agradecer. Às vezes a gente não agradeceu, vai lá agradecer. As primeiras noções da gratidão que nossas mães colocaram nos nossos corações. Vai lá agradecer. Mas nós podemos ir mais longe, né? Mais longe. É muito comum que a gente vai assim numa repartição pública, né? A gente recebeu um atendimento, ou às vezes foi ter mal atendido, né? No banco, na lotérica, sei lá. A gente foi mal atendido, ou a gente vai lá zangado porque vai pagar o imposto, essas coisas, né? Da nossa época. Mas aquele funcionário que está ali não tem culpa de nada. Ele está ali, às vezes, mais zangado do que a gente ainda. Mas quando você solicita, quero pagar tal coisa, quero depositar um valor, quero pagar essa conta de luz, de água, e ele presta aquele serviço, é uma prestação de serviço, sim. O que ele te faz? Agradeça. Muito obrigado. Eu tenho tido muita essa experiência. Eu agradeço e digo: Deus fique com você, Deus fique na sua companhia. E a pessoa abre aquele sorriso, né? Porque estava ali amargurado, zangado lá, naquele trabalho ingrato. E ele ouve de alguém, o sacerdote falou: Deus fique com você. Aquilo muda o dia de uma pessoa. Façamos isso, essa experiência. Vai fazer vai para um serviço desse, agradeça. Muito obrigado. Deus fique na sua companhia. É a gratidão que Nosso Senhor cobrou aqui dos leprosos, né? Que faltou a gratidão. E engraçado que 9 eram judeus, né? E o que veio agradecer era um samaritano. Olha que situação. Cristo é o médico da humanidade.
Jesus Cristo é o médico dos seres humanos. A sociedade civil está doente, né? E a medicina, o médico, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é essa doença da qual o mundo está doente? Que coisa é essa que fez o mundo ficar doente? O pecado. Resumindo, é isso. O pecado. E a oração dos leprosos alcançou de Deus o perdão, a graça. Aí vem a importância da oração, a maldade do pecado de um lado e a importância da oração. Os leprosos pediram e receberam. E aí eu repito aqui uma coisa que eu já falei a vocês muitas vezes. Não existe oração sem resposta. A gente reza e o céu responde. Sempre assim. Sempre. Deus pode não responder como a gente está querendo, mas Ele responde. Às vezes a gente pede ao Nosso Senhor coisas que não são boas para a gente, porque nossa capacidade de raciocínio, nossa visão é limitada. Mas a visão de Deus ela é infinita. Deus vê tudo. Então, toda oração que é feita a Nosso Senhor responde sempre. Nunca deixa a gente sem resposta. Nunca. Sempre responde. Sempre. E vai dar aquelas graças que a gente está precisando, que são urgentes, às vezes como a gente quer, às vezes como é melhor para nós. Nosso dever de gratidão, a oração. Eu disse que a sociedade moderna é um mundo, nós vivemos num mundo doente, né? E que a doença do mundo é o pecado. Quais são os pecados que tornam doente a sociedade civil? Quais são esses pecados? Recordando, eu disse que o pecado torna a sociedade civil doente. A oração dos leprosos, né, alcançou de Deus o perdão, a graça. Assim também a nossa oração vai alcançar de Deus para nós o perdão dos nossos pecados. Mas agora eu preciso precisar. Quais são esses pecados que tornam doente a sociedade civil? Segundo São Tomás, são 10 pecados. Ele compara esses 10 pecados aos 10 leprosos. Ele faz essa analogia. Então ele diz, os 10 leprosos significam os 10 pecados que tornam doente a sociedade civil. Quais são esses pecados? Primeiro, a heresia, a blasfêmia, a gula, a avareza, o sacrilégio, a hipocrisia, a luxúria, a ambição, a injusta perseguição do próximo e o desespero final. Repetindo, os 10 pecados que tornam doente a sociedade civil. Os 10 leprosos são imagem desses pecados que tornam doente a sociedade civil. Quais são? A heresia, a blasfêmia, a gula, a avareza, sacrilégio, hipocrisia, a luxúria, a ambição, a injusta perseguição do próximo e o desespero final. Esse primeiro aí mexe muito com a gente, né? Como a gente fala de heresia, a gente lembra a heresia que invadiu a Igreja Católica, que é o modernismo. O modernismo, o protestantismo tomaram a igreja de assalto. Os hereges, modernistas, os protestantes tomaram de assalto a Santa Igreja, inclusive o domínio da igreja, o governo da igreja. Com isso, preciso aqui fazer um esclarecimento.
Não quer dizer agora que, bom, padre, então já que os protestantes, os modernistas tomaram o governo da igreja, a gente não tem que mais seguir a hierarquia fica abolida. Não, de forma alguma. A igreja continua na sua estrutura. A igreja é una, santa, católica, apostólica. Por que ela é apostólica? Ela vem de São Pedro até os nossos dias, sem interrupção. Chamada de sucessão apostólica. São Pedro e os papas seguintes, até o Papa atual. A igreja não está sem governo, a igreja está com maus governantes, né? Isso sim, a igreja tem maus governantes, mas a igreja não está sem governo, entendem? É diferente. A igreja continua o seu caminho. O que fazer agora? Como diz o profeta Jeremias, como eram os caminhos de outrora, caminhar é por ele. Como a igreja sempre ensinou, continue, sem alteração. E sempre terão os bons sacerdotes, os bons bispos, os bons leigos também, sempre terão. Isso não vai faltar, não. Mas a igreja ela é hierárquica. Até no começo, voltando um pouquinho lá no comecinho, fiz a sugestão de algumas obras, né, dos padres dominicanos. Por quê? Porque a gente não pode viver, não existe igreja católica em que leigo conduz leigo, certo? Tenham bem isso em mente. Leigo não pode conduzir leigo. Entendem isso? Bote bem isso na mente de vocês. Eu vou procurar por orientação. Não, a orientação da igreja vem do clero. Mas o Papa está atrapalhado, está falando um bocado de coisa errada, cometendo crimes contra a fé. Mas sempre teremos, em toda a história da igreja, os bons bispos, os bons sacerdotes. Nunca vai faltar. Podem ficar tranquilos, não vai faltar não. Agora, isso não quer dizer agora que porque a igreja está nessa situação, que então agora está entregue aos leigos a condução do povo de Deus. Isso não existe. Isso aí chama-se protestantismo. No final é isso. Na Igreja Universal é de Macedo, né? É o leigo que guia os leigos. Na Igreja Batista estão lá Roger Williams lá atrás, os pastores atuais aí, que leigo guiando leigo. Ali é leigo guiando leigo, certo? Agora na Igreja Católica não tem leigo guiando leigo, não tem, certo? Então, eu até citei aqui os padres de Avier, outros padres que a gente conhece, bons sacerdotes, homens de Deus, sábios, fiéis à igreja, que a gente pode ouvir, a gente pode se instruir, certo? Não vai faltar, não. Esse é um parêntese que eu queria abrir aqui, já fechando o parêntese. A blasfêmia, vimos aí as Olimpíadas, que foi uma coisa nojenta, né? Que ninguém aqui, eu acho que acompanhou, né? Graças a Deus. Essas Olimpíadas amaldiçoadas, feitas na França. Uma pena, a França, a filha mais velha da igreja, né? Dá esse espetáculo. Muito triste. Doloroso para nós e doloroso para os franceses também, que eu acredito que eles não estão também satisfeitos com isso, não, gente. Os franceses estão lá sofrendo como nós também. A avareza, o sacrilégio, os pecados da luxúria, dos pecados como o sexto mandamento, quanto ao nono mandamento, que estão hoje que tomaram hoje a sociedade de assalto. Nesse negócio, a alma fica presa no pecado, os pecados contra a castidade. O demônio faz é o laço que o demônio tem para manter as almas presas no pecado. A ambição, a injusta perseguição do próximo e o desespero final. No final é isso, o demônio quer com isso conduzir as almas para o desespero. Então, são os 10 pecados que tornam doente a sociedade civil, segundo São Tomás. E os leprosos são, ele faz essa analogia. Os 10 leprosos são a imagem desses pecados. Ora, o que fazer? Façamos como os leprosos.
Jesus, mestre, tem de piedade de nós. E nosso Senhor fez o quê? Vá lá se mostrar ao sacerdote. Vocês já estão bons já, pode ir lá. Estão livres da lepra. Livres do pecado. E essa é a mensagem que nosso Senhor tem para nós hoje. Está no pecado? Basta acenar pedindo perdão, pedindo o socorro de Deus. Ele está pronto para dar. Qualquer pecado que tenham cometido, qualquer um. Os que me ouvem aqui, depois pela internet, aqueles que estão em grandes pecados, né? Aqueles também que estão comungando e estão em pecado mortal, porque estão com vergonha de dizer o pecado. Tem esses também. Esse evangelho é para vocês, para esse público aí. Jesus, mestre, tem de piedade de nós. Basta ir no confessionário, ajoelhar ali e falar: Padre, eu fiz isso, isso e isso, cometi tal e tal crime. Basta dizer, e o padre ali estende a mão e absorve, e Jesus apaga o pecado, a mancha horrível que estava na alma, né? E o pecado vira zero. Aqueles que estão nos piores pecados, contra a castidade, que fizeram os pecados mais baixos, né? Podem pedir a Nosso Senhor perdão, assim como esses leprosos que pediram perdão e alcançaram de Nosso Senhor ali. Ou que nem o ladrão na cruz. Senhor, lembrai-vos de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Nosso Senhor falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, na hora. Eu sou pronto para perdoar. Então a confiança em Deus e a vontade de melhorar, de consertar. Porque o arrependimento não é o tanto que a gente chorou. O arrependimento é o tanto que a gente mudou. Certo? O arrependimento é o tanto que a gente mudou. É a mudança de vida. Pecou, confesse e não peque mais. Santa Catarina de Sena conta na história dela ocorre uma coisa, ela conta uma história de uma leprosa que ela cuidou. É uma história bem bonita. Ela morava no abrigo de São Lázaro, devia ser em Roma, e ela visitava esse abrigo de leprosos. E quando chegou lá, encontrou uma velhinha toda cheia de lepra. E que ninguém queria cuidar daquela mulher. Ninguém. Porque o leproso, quando chega a um estado mais avançado, os que estão aqui na área de saúde sabem disso, começa a exalar um mau cheiro, né? É horrível. Tem que ter virtude. E lá vai na nossa santa, que viu lá a pobrezinha lá ferida, toda cheia de ferida, e estava abandonada. E ela agora passa a lavar as feridas, limpar, se arriscando. A mãe dela ficava reclamando com ela: minha filha, você está cuidando dessa idosa, tá? Você vai pegar lepra. Você vai pegar. E a santa que cheia de coração cheio de amor, Nosso Senhor, não se importava muito com isso não. Ia lá fazer o cuidado da doente. A higiene, né? Na doente. E para completar, a senhorinha era mal-humorada. E quando ela chegava lá para cuidar dela, ela ficava fazia piada ainda. Olha, chegou aqui, às vezes ela chegava um pouco atrasada, né? Porque tinha assistido a missa na capela. E aí ela falava: chegou atrasada, não foi? Que hora chegou a rainha da Itália? E fazia piada com a santa. Estava onde? Estava com os padres lá. Não larga esses padres, né? E machucava a santa. Mas a santa via ali nela Nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidou dela até o final. Até o final. E ela, depois de morta, ela mesma, a santa, foi enterrar o corpo dela. No final da vida,
que ela durou também pouco tempo. Santa Catarina viu que tinha nas mãos dela umas feridas que pareciam ser já sinais de lepra também. Mas a santa continuou cuidando da velhinha, da pobrezinha, e depois a velhinha morreu, a senhorinha morreu. Ela enterrou, foi ajudar a enterrar ainda, cavar para poder enterrar o corpo da santa, da santa não, da pobrezinha, coitada, que morreu de lepra. E depois do enterro, que ela voltou para casa, ela percebeu que as mãos dela estavam agora todas limpas, não tinha mais sinal de ferimento nenhum. Ela tinha uma mãozinha branquinha, toda limpinha, né? E ela viu, olhou as mãos não tinham mais sinal de ferimento nenhum. Bela história. O grande São Luís, rei de França, tinha um vassalo seu chamado Joinville. Eles eram muito amigos. Muito amigos os dois. O santo gostava muito dele. Só que Joinville não estava na altura do santo, não. E um dia o santo perguntou a ele: Joinville, o que você acha pior, a lepra ou o pecado? E Joinville respondeu: Majestade, a lepra não. A lepra não. Eu prefiro 30 pecados mortais do que a lepra. E o santo respondeu mal. Você foi insensato no que respondeu. Porque o pecado mortal é a pior de todas as lepras. Porque com o pecado mortal, a gente fica parecido com o demônio, que é mal cheiroso e nojento. Os grandes santos, né? E Joinville aprendeu a lição. Encerro nossa reflexão com a frase de um grande pensador francês que prefiro não falar o nome dele aqui, porque tristemente ele abandonou a fé, coitado. Mas nos tempos que ele tinha fé, ele deixou uma frase muito bonita. Bom, quando a gente fala do pecado, fala do arrependimento, do perdão e da santidade, né? O cristão deve espalhar o bom odor de Cristo, porque assim se tem a esperança de se curar a sociedade civil. Esperamos pregar não só com as palavras, mas principalmente com o nosso exemplo. Os mundanos devem ver em nós, em nosso exemplo, no nosso porte, a imagem de Jesus Cristo. Cristianos altercristos, não são os outros cristos. Nós devemos espalhar na sociedade civil o bom odor de Cristo. Essa é a nossa missão. Com as palavras, pode falar também, mas você deve pregar com o seu exemplo. Isso sim. O mundo espera de nós o bom exemplo. Entendem? Ele dizia o seguinte: o mundo pede santos. Se os católicos não derem santos ao mundo, tanto pior para o mundo como pior para os católicos. O mundo se vingará e procurará as suas consolações no diabo. Que a Santíssima Virgem nos conceda uma semana abençoada na estabilidade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.